pastor Djalma me deu a oportunidade. E aí, não era o momento de eu entregar, e eu entendi por quê, porque Deus ainda queria lapidar mais, né? E para o nosso Senhor Jesus, chegou o momento, né? Aleluia. E tá lá no livro de Marcos, a passagem que nós vamos ler, antes de nós iniciarmos, nós vamos começar um pouquinho antes, no início do capítulo 4 de Marcos. Marcos 4. Glória a Deus. Para nós iniciarmos, a gente precisa primeiro entender que aqui foi um momento, né, onde Jesus ele estava ensinando à beira-mar. Aí no capítulo 4 começa dizendo assim: novamente Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava à beira da praia. Ele ensinava-lhes muitas parábolas. Amém? Aí em seguida nós vamos para o versículo 33, que diz assim: com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes anunciava a palavra, tanto quanto podiam receber. Não lhes dizia nada sem usar alguma parábola. Quando, porém, estava só com seus discípulos, explicava-lhes tudo. Aí nós vamos para a parte mesmo da palavra, tá bem? A partir do versículo 35. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar obedecem? Glória a Deus. Para nós começarmos a entender, como foi lido aqui no início, né, no capítulo 4, Jesus ele passou o dia ensinando. Enquanto Jesus ensinava, os discípulos trabalhavam, auxiliando para administrar toda aquela multidão. A gente sabe que num evento, né, precisa se ter toda uma equipe para poder recepcionar todo mundo, para cuidar, para que todo mundo esteja ali bem direitinho no seu cantinho. E assim os discípulos faziam enquanto Jesus estava ensinando. E Jesus ele não podia ficar no meio da multidão porque a multidão era tão grande. Então Jesus ele entrou no barco, se afastou um pouco dali, onde estava toda aquela multidão, e começou a falar. E para aquela multidão poder ouvir Jesus, eles tinham que estar o quê? Em silêncio. Porque naquela época não tinha microfone. Verdade. Naquela época não tinha caixa de som. E era uma grande multidão. E a gente sabe que perto do mar, ali quem está na areia, vem os ventos, não vem? Vem os barulhos. E se não tivessem atentos, não compreenderiam o que Jesus estava falando. Amém? E outra coisa, Jesus, quando ele estava com a multidão, como diz aqui a palavra, ele falava através de parábolas. Então só compreendia quem prestasse atenção. É verdade. E quando Jesus ele ensinava e ele falava ali, Deus ele estava plantando sementes.
E as sementes, para elas germinarem, crescerem, florescerem, darem frutos, né? Para que elas venham ter raízes, precisa ser num bom solo. Então, aquelas pessoas precisavam estar com o coração disposto a receber aquilo que Jesus ensinava. Aleluia, Jesus. Amém? Glória a Deus. E outra coisa que a gente observa. Para todos, Jesus falava através de parábolas. Mas para aqueles que acompanhavam Jesus, que caminhavam com Jesus, Jesus explicava as parábolas. Jesus, ele explicava nos detalhes, entregava coisas que a multidão não poderia compreender. E assim somos nós. Tem coisas que Jesus ele vai falar para todos, mas tem coisas que só aqueles que buscarem aqui vão compreender. A gente observa que quando a gente fala para uma pessoa que está no mundo, muitas vezes ela não compreende o que a gente está falando. Mas é porque só o Espírito Santo pode convencer e ensinar aquela pessoa. Glória a Deus. Se a gente for lembrar, quando a gente começou a ler isso aqui, a gente não entendia nada. A gente ficava, a gente lia 2, 3, 4, 5 vezes e parecia que não fluía. Mas Jesus estava trabalhando. O Espírito Santo estava moldando o nosso coração. E hoje parece que a gente, na hora que abre, na hora que lê, o Senhor já começa a falar, já começa a fluir, não é verdade? E assim, para que a gente venha compreender, naquele momento, Jesus estava ensinando, ele passou um dia, a gente sabe que é cansativo, não deixa de ser. A gente passar 2 horas no culto, adorando o Senhor, buscando, ouvindo a palavra, a gente não deixa de sentir cansaço, porque nós somos falhos, nós estamos no corpo mortal e a gente sente, não é? E a gente vai precisar descansar. E imagina o dia todo. É verdade. Aquelas pessoas absorvendo e recebendo informações. Aleluia. Porque aqui a Bíblia, a palavra do Senhor, ela está resumida. Se o Senhor fosse colocar tudo o que aconteceu, a gente não conseguiria nem chegar perto. Porque seriam tantas histórias, tantos acontecimentos, que a gente não conseguiria acompanhar. Então, foram pedaços que o Senhor foi colocando aqui que seriam essenciais para a gente ouvir. Amém? E aí, o que aconteceu? Já estava anoitecendo. E Jesus, né, porque são 3 livros que falam desse momento, né? É Marcos, Lucas e Mateus. E cada um traz um fragmento que o outro não traz. E um deles fala que Jesus ele despediu a multidão, né? Mandou todo mundo para casa, mas o que ele fez? Ele chamou os discípulos e disse: vamos para o outro lado. Imagina só, os discípulos estavam cansados, tinham passado o dia todo ali cuidando de tudo, já estava anoitecendo e Jesus disse: ainda tem mais para entregar. Aleluia, eu creio. Glória a Deus. Glória a Ainda Deus. tenho mais para fazer. E aí Glória Jesus a ele Deus. chama. Glória a Deus. E eu estava ouvindo e eu não sabia, né? O Mar da Galileia, ele fica ao redor de várias montanhas, né? E dado pelo local, acontecem muitas tempestades. Vem ventos fortes, tem momentos de frio, momentos de calor. Então a gente observa que no Mar da Galileia, ele é cheio de inconstâncias. Então imagina só, de dia você andar de barco no mar. Já é desafiador. Imagina de noite. Verdade, Senhor. Aleluia. Mas Jesus chamou eles, tirou eles da zona de conforto. Porque ali era o momento de encerrar e de descansar. Mas Jesus disse: eu tenho mais para fazer. E o Senhor está dizendo nessa noite: ele tem mais para fazer. Eu creio. Amém. Aleluia. E o Senhor, Jesus chamou, deixou a multidão, levou eles. E o que aconteceu? Outros barcos também o acompanhavam. A gente não sabe que barcos eram esses, quem estava nesse barco. Mas no barco que Jesus estava, tinha algo que ia ser feito. Amém? E Amém. eles estavam no meio do caminho, né, para chegar do outro lado. Mas veio algo improvável. Um forte vendaval. E nesse forte vendaval, né, as ondas batiam contra o barco.
O irmão Detil sabe melhor porque ele trabalha com pescaria, ele sabe. Aleluia. O mar, ele já é forte, né? E as ondas já são mesmo assim bem, digamos assim, tem um impacto já sobre o barco. E não é fácil. O barco, ele balança, né? Ele dá uma certa instabilidade. Imagina durante um vendaval, onde ventos fortes vêm, onde a chuva tá caindo, onde o mar tá tão revolto que o barco, ele pode arriar, né? Ele pode virar. E aquilo estava acontecendo. E naquele momento, os discípulos fizeram o quê? Se desesperaram. Se desesperaram. Olharam para aquela circunstância, para aquele momento e se desesperaram. E eles pensaram, o que vamos fazer? Eles temeram, eles tiveram medo pela vida deles. Eles sabiam que eles estavam num risco ali, que algo ruim poderia acontecer. Mas eles se esqueceram de algo. Jesus estava no barco. Aleluia. Glória a Deus. Aquele que tem o controle sobre todas as coisas estava com eles. Amém, Senhor. Imagina só, os discípulos já vinham caminhando com Jesus. Se a gente for observar antes disso, Jesus já tinha feito vários sinais de quem ele era, do poder que estava sobre ele. Mas no momento do desespero, os discípulos esqueceram. E vou já me orientar um pouquinho. E o que aconteceu? No momento do desespero, eles perderam o foco, perderam a visão. Por um momento, eles não lembravam que existia alguém ali que poderia resolver aquela situação. Aleluia. E aí, quando eles percebem que eles caem em si, eles correm para Jesus e despertam Jesus. Jesus estava o quê? Dormindo. E aí, a gente imagina, não é relatado na palavra, mas a gente imagina assim, como é que pode num vendaval desse, num barulho desse, numa instabilidade dessa, o barco balançando e Jesus está dormindo. Aleluia. E eles chamam Jesus. Jesus desperta e Jesus, ele faz o quê? Ele abre a boca e ele declara. E ele fala. E ele diz, né? Aquiete-se, acalme-se. E o que acontece? O vento obedeceu. Porque quando ele fala, até o mar tem que obedecer. Então imagina só, eles estavam com alguém que mandava até no vento. E o que a palavra diz? Jesus falou. Ele não gritou. Imagina, no barulho, a gente sabe que quando começa o vento forte, às vezes é tão alto que a gente está perto de alguém e a gente não consegue ouvir o que aquela pessoa está falando. Verdade. Aleluia. E Jesus falou ali. E a gente sabe que Jesus, ele tinha uma calmaria. Então a gente imagina só, Jesus falou assim, aquieta-se. E o vento parou. Eu tava vendo que o vento, a tempestade, qualquer coisa que acontece, assim, meio natural, tem escalas, né? A gente observa que a chuva, ela não para de uma vez. Ela vai aliviando até que ela para. O vento do mesmo jeito, ele começa forte, aí depois vai suavizando. Mas Jesus falou e o vento o quê? Parou. Então, Aleluia. o Senhor, ele falava muito comigo da questão de qual é o nosso posicionamento diante das tempestades. Porque ele falava comigo que ele é um Deus das tempestades. Ele faz a tempestade. Imagina só, Deus, ele sabia que os discípulos estariam passando ali. Deus poderia ter livrado eles, ter deixado eles passar bem tranquilinho, feliz da vida, pro outro lado, sem tempestade, sem vento forte. Mas Deus o quê? Deus mandou a tempestade. E por que Deus mandou a tempestade? A mão de Deus sempre vai nos levar a lugares que nós não poderíamos chegar por nós mesmos. Deus, ele está dizendo para nós
que pode ser adversidades, pode ser vendavais, mas o nosso hoje, o nosso momento, não anula a palavra de Deus. Jesus, ele disse, vamos para o outro lado. Eles iam chegar do outro lado. Mas aí o vento forte veio. E o que aconteceu? Eles temeram. Eles pensaram, acho que hoje é o fim. Hoje a gente não volta mais para casa. Mas eles estavam debaixo de uma palavra. Eles iam chegar do outro lado, eles iam chegar em segurança. E o Senhor está dizendo que Ele vai nos fazer chegar em segurança ao destino que Ele liberou sobre nós. Não importa se você está enfrentando batalhas, não importa se tudo está dizendo que não. Se as portas estão fechadas, se as batalhas estão se levantando, se pessoas estão lhe confrontando. Se Ele falou que vai acontecer, vai acontecer. Porque quando o Senhor fala, até o vento tem que obedecer. Glória a Deus. E nós não podemos nos basear pelo nosso hoje, pelo nosso agora. Porque Ele não define o nosso futuro. Ai, mas porque hoje eu não tenho um tostão no bolso. Mas Deus disse que vai te levar para as nações. Ele vai levar. Aleluia, glória a Deus. Ai, mas eu não Amém. tenho R$1, como é que eu vou comprar? Eu vou, Senhor. Glória a Deus. Se o Senhor falou que Já vai tá tudo entregar, pronto. Ele Amém. vai entregar. Aleluia. Amém. Amém. E eu vou Já tô me repetir. organizando. A Glória a minha e Deus. a tua realidade hoje não muda o decreto de Deus sobre a nossa vida. É verdade. Se Ele falou que vai fazer, então por que a gente ainda está olhando para as circunstâncias e questionando a palavra de Deus? Aleluia. Por que é que a gente ainda está duvidando do poder de Deus? Por que é que a gente ainda está pensando, mas eu não posso fazer isso, mas eu não tenho por que fazer isso? Se Deus quiser, Ele faz alguém bater na nossa porta e entregar. É verdade, desse Aleluia. jeito, é verdade. Glória a Deus. Deus, Ele é tão lindo que Ele confirma a todo instante que Ele está com a gente. É verdade. E a gente ainda fica se questionando. Eu ontem, quando o Senhor falou, através da vida do pastor Djalma, que eu ia levar a palavra hoje, eu pensei assim, e ainda verbalizei. Eu tava na sala e disse assim, meu Deus, quem sou eu? Aí pega que eu fui pro puxão de orelha. O Senhor começou a falar comigo e o Senhor disse pra mim, não importa quem você é, se eu tô com você, você vai falar. É verdade. Glória E a o Senhor Deus. tá dizendo nessa noite, não importa quem é você. Ai, porque eu sou filha de fulano, porque eu sou filha de ciclano, porque a minha realidade é isso, porque eu moro nesse lugar que ninguém me conhece. Se Ele falou que vai usar você para outras pessoas, Ele vai usar. Vai, em nome de Glória a Jesus. Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. E a gente precisa entender o que é o processo. O Senhor falava comigo. Porque isso que os discípulos viveram, essa tempestade, era um processo. O Senhor tinha algo a ensinar para eles. Primeiro, o processo ele vai nos levar de um lugar para outro. O processo que a gente vive, a gente vai observar, o Senhor ele nos tira da nossa zona de conforto e nos coloca em lugares onde a gente vai ter que passar por uma adaptação. Onde se a gente não gosta de falar, o Senhor vai botar a gente em situações onde a gente vai ter que abrir a nossa boca e vai ter que falar. Deus ele vai colocar a gente em situações onde a gente vai ter que dizer não. Porque como foi falado aqui sobre as virgens, o Senhor ele nos ensina, através dessa passagem, desse acontecimento, dessa parábola, a dizer não. Porque quantas vezes a gente tem medo de dizer não para alguém? E vai ter momentos que aquilo que Deus nos entregou é nosso. É verdade. A gente não vai poder dar para ninguém, não. É verdade. Amém. Porque se a gente der, a gente fica sem. É verdade. Tem coisas que Deus ele vai prover para nós e a bênção vai ser tão transbordante que quem está perto de nós vai ser alcançado. Verdade. Mas vai ter coisas que é só entre nós e Deus. É verdade. Glória a Deus. Vai ter bênçãos, vai ter momentos, situações
eventos, vamos dizer assim, que Deus vai nos colocar pra gente pisar o pé e falar o que Ele manda a gente falar, que vai ser nós e Deus. Não vai ter ninguém pra ir, não. Vamos supor, hoje, Deus chamasse a irmã Diná para ir para um congresso lá em São Paulo. Ele ia dar a passagem da irmã Diná. Ia dar hospedagem à irmã Diná. A irmã Diná ia poder levar alguém? Não, porque quem foi chamada foi ela. A passagem é dela, a hospedagem é dela. E assim somos nós. Aleluia. Tem coisas no mundo espiritual que o nome está com o nosso nome. Aleluia. Que está Amém. assinado lá, que é pra gente. Amém. Não é Eu pra recebo. fulano ou pra ciclano, não. Então, por que é que quando Deus entrega, a gente dá? Não é? Já fiz isso. Hein? Só fiz. E o Senhor está dizendo, começa a me perguntar. Amém. Em nome de Jesus. Começa a me perguntar. E ele falou comigo sobre níveis. Amém. Aleluia. Que o processo, ele é doloroso. Mas ele extrai de nós aquilo que precisa sair. Para que quando a gente chegar no outro próximo nível, nível, aquilo que não podia ir para o outro nível, não faça a gente perder aquele momento. Porque imagina só, a gente às vezes é tão ansioso, a gente às vezes é tão nervoso, que a gente não sabe o que fazer. Aí Deus bota a gente no meio da tempestade, que é para ensinar a gente a ter paciência, que é para ensinar a gente a confiar, que é para ensinar a gente a descansar. Imagina só, Jesus estava dormindo no meio da tempestade. O que, que a gente aprende com isso? Que a gente precisa descansar. E a gente muitas vezes quer ir lá e quer resolver, quer dar o nosso jeito. E aí o que acontece? A coisa só piora. É verdade. Porque quando a gente tenta resolver da força do nosso braço, do nosso jeito, a situação só vai piorar. Aí a gente perde a bênção, aí a bênção fica lá retardada, porque a bênção ela tá pronta. Amém. Agora nós precisamos ser preparados para receber ela. Amém. Porque tudo aponta para Jesus. Amém. Então imagina só, Deus te fala que vai te colocar no cargo. Você vai poder estar lá de qualquer jeito? Não. Se você vai estar num cargo de evidência que Jesus vai te mostrar para milhares de pessoas. Aí você tá lá de qualquer jeito, você fala o que não é para falar, você faz o que não é para fazer, você permite que outras pessoas tomem a sua autoridade, a autoridade que Deus deu a você. Aí todo mundo tá lá olhando. Aí, vixe, aquela pessoa é cristã. E ela diz que Deus fala com ela, como é que ela não viu que você estava errado e ela fez? Como é que ela pode ser enganada por fulano? Todo mundo vê que fulano não presta, mas ela não viu que fulano não prestava. Verdade. Por quê? Porque muitas vezes a gente ainda não tem amadurecimento espiritual, sabedoria e discernimento para compreender. Ai, meu Deus. Que o que aquela pessoa está falando é mentira. Porque eu não sei vocês, mas o negócio apita. Se a gente tiver atento, Vai se converter ele. a gente percebe Não que é desconcentre. Não desconcentre. Não desconcentre. Glória a Deus. Não desconcentre. Continue. Ele não vai fazer nada com você. Aleluia. Não desconcentre, Glória irmão. a Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, amém. Aleluia. E o Senhor falava comigo, o processo ele é marcado por aprendizados Abençoa tua e desafios. Abençoa tua. A gente vai ser desafiado constantemente. Amém, Senhor. Ontem a gente teve a oportunidade de receber uma bênção. Deus entregou a palavra. Amém. Deus liberou. Amém. Deus decretou. Amém. Aí o que acontece quando Deus ele entrega algo para nós? Amém. Abençoa tua Quem é que se levanta? O O diabo. inimigo. Amém. E se a gente não tiver É, Senhor. recebido a palavra que Deus liberou e guardado, o inimigo leva. Está repreendido. Em nome de Como Jesus. é que eu sei que o inimigo leva? A parábola das sementes. É. Glória a Verdade. Deus. É O verdade. solo precisa estar preparado para receber. Aleluia. Se eu não estiver preparada, Deus falou que vai fazer. Eu não agarro e não confio. E através daquilo eu começo a lutar em oração. Porque a gente tem que guerrear. Tem coisas que Deus vai fazer, mas tem coisas que somos nós. É, Senhor. Aí imagina,
Deus entregou. Aí o que acontece? O inimigo se levanta. Aí começa a falar. E começa a questionar. E começa a mentir. Ele começa a mentir. Você tá vendo que ele tá na sua frente mentindo. Aí muitas vezes o que a gente faz? A gente recua. A gente se cala. E a gente deixa o inimigo falar e desfazer. Senhor, tem E misericórdia. Deus está falando, você tem que falar. Amém. Aleluia. Abrir a boca e falar. coragem, Porque Ele Senhor, deu me dá poder e coragem, autoridade me dá pra gente coragem, repreender. me dá coragem. E por que a gente não faz isso? Por que a gente E por que a gente deixa a pessoa falar e desfalar se Deus falou que vai fazer? Aleluia. Deus está dizendo que quando o inimigo vier e te dizer, tu não vai fazer isso, você diga, eu vou, porque Deus falou que eu vou fazer. É Eu tô verdade, debaixo do é meu braço. verdade, é verdade. Amém. Aleluia. Amém. Amém. E além disso, a gente vai passar por batalhas emocionais. Imagina só. Porque na hora do vento forte, a gente sente medo. A gente sente angústia. A gente fica triste. Porque tem situações que mexem tanto com a gente que a gente pensa assim, não, Jesus, me deixa aqui quietinha. Não quero mais isso não. Eu falo e fulano diz que não é. Eu faço e aí começa a retaliação no meio. Se Jesus, que é Jesus, quando veio pra cá, pra nos ensinar o caminho, ele passou por retaliação, quem somos nós pra não passar? Quem somos nós pra não passar por perseguições? É verdade. E tudo tem um propósito. Porque quando a gente passa por perseguição, a gente corre pra quem? Pra Jesus. Glória a Deus. Quando o parafuso começa a coxar, a gente Você começa tem a que buscar. orar, não é? Aí a Aleluia. gente Glória a sabe Deus. onde achar Jesus. Porque aqui, ó, ele não tava nem ligando. Tava indo, Jesus tava lá dormindo no peitinho dele. Glória a Deus. Mas aí o parafuso apertou. A tempestade veio. O medo, a insegurança veio. E agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos morrer. Aí eles correm pra onde? Pra Jesus. Jesus, acorda! Socorro, nós vamos morrer. Foi preciso vir uma tempestade Aleluia. para eles irem ao encontro de Jesus. Glória a Deus. E muitas vezes é preciso Deus permitir tempestades Sim. para a gente voltar para a posição. Foi, né? Glória a Deus. Deus, Ele não quer que a gente enfrente tempestades, não. Mas Ele sabe o que a gente não sabe. Ele sabe aonde Ele vai nos colocar. E a gente não pode estar lá de qualquer jeito. Já pensou, Deus vai te entregar coisas grandes. Aí você tem o coração tão mole, tudo que você tem você dá. Aí Deus, peraí que eu vou ensinar ela. Ela vai ter que valorizar. Porque a pessoa, ela trabalha, eu dou. E ela dá de bandeja. A palavra do Senhor fala, esforça-te que eu te ajudarei. Aí não, mas porque fulano precisa. Deus dá a cada um de nós ferramentas para ir. Deus dá. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Vai ter momentos que a gente vai sim ter que ajudar. Jesus fala, ó, vai lá e fulano, faz isso pro fulano, sou eu que tô mandando. Aí a gente tem que fazer. Deus tá mandando. Com alegria. Agora imagina só quando Jesus não diz, a gente vai e faz. Tem consequências. As nossas escolhas geram consequências, sejam elas boas ou ruins. Aí o que acontece? A gente vai, toma uma decisão impensada, aí a gente corre para Jesus, mas tu permitiu isso. A escolha foi de quem? É nossa. Aí na hora que o parafuso acocha, a gente quer dizer que foi Jesus que nos deixou?
Amém? Glória a Deus. Mas a gente também vai passar por momentos de euforias, momentos de alegrias. Por quê? Porque onde Jesus está, se faz bonança. Em nome de Jesus. Então, mesmo ali, naquele momento, naquele vento forte, Jesus veio e, peraí, que eu tô aqui. Eu vou acalmar essa tempestade. Eu vou te fazer chegar do outro lado. Em nome de Jesus. Amém. Eu creio, Senhor. Aí a gente começa a ver Jesus mover, Jesus trabalhar. Amém. E a gente começa a ir caminhar para chegar lá. Mas a verdade é que tem horas que a gente tem medo e a gente quer fugir. Mas imagina só, eles estavam no meio do mar. Como é que eles iam fugir? Nem tinha helicóptero. Como é que eles iam fugir? Verdade, sim. Se eles pulassem no mar, é que eles morriam, não? Era. Porque a onda podia pegar eles e jogar eles mesmo direto no bar. Ai, sim. Imagina o impacto. Em nome de Ou se eles não, talvez não conseguissem nem nadar. Aí a gente entende por que Jesus bota a gente no barco. Porque se eles estivessem lá na areia, em terra firme, no primeiro perrengue eles tinham o quê? Metido o pé. Porque tem horas que a gente é desse jeito. É Jesus assim, ó, eu vou fazer assim, assim, assim. Aí vem as lutas, porque a gente não vai receber de qualquer jeito. Aí começa a doer. Não, Jesus, eu vou me embora, eu quero mais isso não. Eu não vou mais pra igreja não. Mas aí eles estavam no meio do mar. Eles não iam poder sair dali. E outra coisa, quando a gente entra no barco, não dá mais pra sair. O Senhor falava comigo. Sabe por quê? Porque quem prova da presença de Deus não consegue mais viver longe dela. Glória a Deus. Não consegue. É doloroso? É. Mas ele vem lá com aquele remédio dele e vai curando as feridas. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Ele vai trazendo refrigério. É verdade. Ele é o nosso Glória socorro. a Na hora Deus. que a dor vem, na hora que a gente diz, oh meu Deus, eu não aguento mais. Me ajuda, me dá força. Ele vai e derrama. Glória a Deus. Ele derrama. E aí parece que é aquela injeção mesmo assim, que parece que a gente toma adrenalina, que a gente chega, tá, que a gente começa a correr. Porque quando a gente caminha com Jesus, a gente tem tudo. Porque Ele é suficiente. Glória a Deus. E outra coisa, muitas vezes a direção que Deus vai nos levar vai contrariar a nossa própria vontade. A gente faz o projeto todinho, né? Eu digo por mim. Eu pensava que quando eu tivesse 18 anos eu ia ter isso, ia ter aquilo, eu ia viver isso, eu ia fazer isso. Aí Jesus, não é isso que eu tenho pra tu não.